31 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 326. Vou brincar com você. Tradutor, Dragon Boat Translation. Editor, Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Propriedade do Lorde da cidade, no subsolo. Depois disso, Lin Bai foi para alguns lugares que eram exatamente iguais às plataformas altas anteriores, exceto que os inimigos nas plataformas altas eram diferentes a cada vez. As classificações das bestas espirituais tornaram-se cada vez mais altas, e os níveis de cultivo das pessoas também se tornaram cada vez mais altos. No entanto, o número de pessoas era muito menor do que antes. Little Blue, se você não aguentar mais, desça depressa. Não se force. Lin Bai estava em um canto da plataforma alta. Seus olhos eram como tochas enquanto ele observava a figura lutadora de Little Blue. Ele gentilmente o lembrou. Ele pensou que se houvesse inimigos procurando por ele, ele cuidaria de um ou dois deles ao mesmo tempo. Isso também reduziria a pressão sobre Little Blue e evitaria que ele se machucasse. Mas quem diria que nenhum inimigo viria procurá-lo mesmo depois que ele chegasse aqui? Isso fez os cantos da boca de Lin Bai tremerem. Eu poderia ser algum tipo de demônio feroz. Nesse momento, no centro da plataforma elevada, havia 6 leopardos verdes, tão altos quanto os adultos, com comprimento de 5 a 6 metros, e sem contar as caudas. Eles estavam atualmente envolvidos em uma batalha feroz com a Little Blue. As fileiras desses leopardos verdes não eram nada baixas. Se eles pudessem ser trazidos, definitivamente haveria muitos mestres de feras dispostos a gastar muito dinheiro para comprá-los e domá-los. Sem mencionar, esses leopardos verdes tinham linhagens puras que não eram algo com que as feras de fora pudessem se comparar. Little Blue estava longe de ser tão calmo quanto antes quando enfrentou esses 6 leopardos verdes. Em vez disso, começou a tratá-los com cuidado e cautela, e seu rosto não tinha mais aquele ar atrevido de antes. MHM. Vendo isso, Lin Bai acenou com a cabeça em satisfação. Era uma coisa boa que Little Blue fosse atrevido, mas em uma batalha real, se ainda fosse tão atrevido quanto antes, seria realmente cortejar a morte. Além disso, se colocasse todo o seu coração e alma na batalha, também aumentaria muito a eficiência de seu acúmulo de experiência de batalha. Neste momento, 4 panteras verdes abriram suas bocas sangrentas e apontaram para as pernas de Little Blue. Eles roeram as pernas de Little Blue enquanto as outras 2 panteras verdes agitavam suas garras e batiam no céu acima de Little Blue para impedi-lo de escapar. Quando Lin Bai viu isso, ele cerrou os punhos e dobrou ligeiramente os joelhos. Se houvesse o menor acidente, ele planejava avançar. Era realmente uma coisa boa deixar Little Blue lutar até a morte, mas ele não podia deixar Little Blue ser gravemente ferido, muito menos morrer. Não era isso que Lin Bai queria ver. Um sorriso provocador apareceu no rosto tenso de Little Blue. Todo seu corpo flutuava em uma postura estranha no ar. Aconteceu de desviar das 6 presas das panteras verdes em uma altitude elevada. Depois de flutuar no ar, Little Blue desviou para a esquerda e para a direita, esquivando-se das 2 garras que avançavam em sua direção. Os olhos de Lin Bai se arregalaram. Ele nunca esperou que Little Blue trouxesse uma surpresa tão agradável. Little Blue usou sua cauda que piscava com a luz dourada como um pilar para ficar no chão, e seu corpo usou o impulso para flutuar no ar. Nada mal, nada mal. Lin Bai não pôde deixar de bater palmas. O que ele queria era a destreza de Little Blue e a mente inteligente de Little Blue, que sabia como usar cada parte de seu corpo. Depois de se esquivar com sucesso, Little Blue não parou. Em vez disso, usou os punhos e as pernas para cortar a garganta de 3 leopardos verdes. No final, sua figura desapareceu como um fantasma. Quando reapareceu, uma de suas mãos perfurou o coração de um dos leopardos verdes. Em apenas alguns segundos, a situação da batalha mudou repentinamente. Little Blue, que originalmente estava em desvantagem por estar cercado, cuidou facilmente de 4 leopardos verdes. Neste momento, restavam apenas 2 à sua frente.
Não muito tempo depois, os dois leopardos verdes restantes também foram facilmente tratados por Little Blue. As algemas invisíveis ao redor da plataforma alta desapareceram e um fluxo de energia espiritual derramou-se no corpo de Limbai. Limbai não ficou surpreso, nem se recusou a permitir que a energia espiritual fosse absorvida. Depois de várias batalhas, Limbai finalmente sentiu que toda vez que ele enfrentasse um desafio na plataforma alta, haveria um fio de energia espiritual como recompensa. No entanto, a energia espiritual estava muito fraca no começo, então Limbai não percebeu. Parece que depois de receber a recompensa na próxima plataforma alta, posso dar força a Little Blue. Enquanto Limbai estava ansioso para saber que tipo de mudanças Little Blue sofreria depois de transmitir força, ele também estava pensando em quando poderia romper o gargalo e progredir. Se ele conseguisse romper, ele teria forças para lutar com o Lorde da cidade. Venha, Little Blue, você deve estar exausto. Quando Limbai disse isso, ele jogou algumas pílulas para Little Blue para reabastecer sua vitalidade. Então, Little Blue pulou no ombro de Limbai e começou a digerir os efeitos medicinais. Antes disso, Little Blue havia vencido com facilidade. Parecia que desta vez, Little Blue não venceu facilmente e até usou um pouco de energia espiritual. Não posso ser descuidado na próxima rodada. O olhar de Limbai era firme quando ele caminhou para a ponte de pedra mais uma vez e mais uma vez entrou na entrada da parede de pedra. No caminho, ele tirou cuidadosamente o pequeno caldeirão que não tinha nenhuma característica especial. Parecia um pequeno caldeirão comum, e ele injetou uma corrente de energia espiritual nele. No entanto, o pequeno caldeirão era como um objeto comum. Era como um pedaço de lixo na rua e não houve resposta alguma. Ainda não funciona. Limbai balançou a cabeça em desapontamento. Depois que o pequeno caldeirão rompeu a restrição do altar, Limbai tentou várias vezes usar o poder do pequeno caldeirão. No entanto, ninguém sabia qual deles havia cometido um erro. O pequeno caldeirão não reagiu, muito menos ativou o poder do pequeno caldeirão para uso próprio. Não muito tempo depois, a mesma plataforma alta apareceu na frente de Limbai e Little Blue. Desta vez, eles não hesitaram em nada. Eles pisaram na ponte de pedra e caminharam para a plataforma alta. Um momento depois, um selo invisível apareceu ao redor da plataforma alta, bloqueando seu caminho de retirada. Mais uma vez, aqueles fantasmas apareceram no meio da plataforma alta. 5 fantasmas negros como Breu gradualmente se transformaram em pessoas de carne e osso. Entre eles, 3 usaram lanças, um usou uma faca e um usou uma espada. Neste momento, Little Blue já havia recuperado sua vitalidade. Quando viu essas 5 pessoas, seus olhos se iluminaram mais uma vez ao olhar para Limbai, tagarelando: "Deixe-me fazer isso. Me deixe fazê-lo." Depois de inúmeras batalhas, Little Blue sentiu que seu controle sobre seu corpo estava aumentando a uma velocidade assustadora. Além disso, também estava começando a amar a sensação de lutar. Limbai a sentiu, mas ainda não parou. Ele não queria apenas treinar a força de Little Blue, mas também queria ver o limite superior da força de Little Blue. Ele queria ter uma noção precisa da força de Little Blue. Ou então haveria todos os tipos de dificuldades no futuro. Little Blue correu animadamente e mais uma vez pousou no centro da plataforma alta. Ele mais uma vez estendeu a mão e fez uma ação provocativa. Quanto a Limbai, ele recuou para um canto da plataforma alta, como se tudo na plataforma alta não tivesse nada a ver com ele. Zumbido. Um carrilhão de espada ressoou pelo céu. A voz originalmente calma de Limbai cintilou, deixando uma imagem residual no local. A espada apunhalou após imagem. "Você finalmente vai fazer um movimento em mim?" Limbai tinha um sorriso nos lábios enquanto observava o espadachim caminhar passo a passo. As pessoas restantes olharam para Limbai e então fixaram seus olhares em Little Blue novamente. Claramente, eles não queriam lutar com a Limbai. "Você tem uma personalidade." Isso era algo que Limbai não esperava. Ele revelou uma pequena surpresa.
Ele originalmente pensou que essas pessoas iriam se aproximar para lidar com ele, mas ele não esperava que apenas esse espadachim quisesse fazer um movimento. Acontece que não faço um movimento há muito tempo. Eu vou brincar com você. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 327. Chute final da paternidade. Espero que quando você tiver um filho, ele não. Olhando para as costas de Fu, Fatih o cumprimentou calorosamente, é claro, em seu coração. Fatih nunca esperou que Fu tomasse a iniciativa e jogasse para ele um oponente tão problemático apenas por causa de seu descuido. Mas agora, Fatih só podia morder a bala. Caso contrário, ele seria envenenado até a morte. Fatih lambeu sangue em sua lâmina por tantos anos e viu todos os tipos de cadáveres. Entre eles, as pessoas que foram envenenadas até a morte eram as mais miseráveis. Alguns venenos faziam as pessoas apodrecerem de dentro para fora. O gás produzido pela podridão fazia o corpo das pessoas inchar como uma bola de borracha. Se alguém a cutucasse neste momento, aquela carne explodiria. A bola explodiria e a carne e os órgãos internos se espalhariam por todo o chão. Era como se o veneno tivesse feito os 7 orifícios sangrarem até a morte. Independentemente de ser a aparência de morte ou a dor, foi considerado bom. Assim como Fatih estava amaldiçoando Fu, o som do ar sendo despedaçado pôde ser ouvido e algumas luzes verdes dispararam como flechas. FCK. Seu vovô gorducho vai arrasar hoje. Observe como eu cuido de você, uma pessoa doente. Fatih gritou de dor enquanto se esquivava para a esquerda e para a direita, desviando facilmente do ataque do Greenflower o Falcon. O ataque do Greenflower o Falcon atingiu a grande árvore atrás dele, e a grande árvore começou a murchar. Isso fez as sobrancelhas de Fatih saltar enquanto ele olhava para o ferimento. A área ao redor de sua ferida também começou a ficar verde. Fazia pouco tempo, mas o veneno já havia se espalhado a esse ponto. O gordo cerrou os dentes e endureceu o coração. Ele puxou uma adaga e arrancou a carne ao redor de sua ferida. A carne ensanguentada já era carne podre. É tarde demais. Jin Shen zombou ao olhar para as ações do Fatih. Meu Greenflower o Falcon carrega uma espécie de veneno letal. Embora seu efeito seja um pouco mais fraco para os humanos, ele ainda se infiltrará lentamente e o matará pouco a pouco. O rosto do gordo escureceu e ele não disse uma palavra. Neste momento, ele estava sendo atacado por 3 bestas espirituais, 2 no chão e uma no ar. Fora isso, também havia Jin Sheng que estava parado no mesmo lugar. Deus sabe que outros truques ele tinha na manga. Jin Shen viu a expressão do Fatih mudar e sua frivolidade anterior foi substituída por um pouco de frieza. Isso fez com que Jin Shen levantasse a guarda. Ele sabia que, com a ajuda do Lorde da cidade, Fatih tinha conseguido passar. Ele não se atreveu a ser muito descuidado. Sapo dourado, você vai. Greenflower Falcon, fique ao meu lado. Jin Shen começou a comandar. Ele deixou o sapo dourado ir para frente. Quanto ao Greenflower o Falcon, ele o deixou proteger seu corpo. A partir disso, pode-se ver o quão cuidadoso ele era. Mas, naquele momento, ele não esperava que Fatih se virasse e corresse para a floresta atrás dele. Rápido sapo dourado, não o deixe correr. Jin Shen amaldiçoou em seu coração e enviou um sapo dourado rapidamente, enquanto ele e o Greenflower o Falcon o seguiram de perto. Se eu me aproximar e der uma olhada, vai ser ainda mais assustador. Gordo viu que o tronco da árvore estava a mais de 10 metros do chão. Era como uma aranha de tamanho adulto. Seu rosto estava ligeiramente pálido e arrepios apareceram em todo o seu corpo. No entanto, ele ainda se preparou e pulou abruptamente. Ele jogou algumas adagas e apunhalou os 4 pares de olhos da aranha. A aranha ficou um pouco surpresa por Fatih ter atacado repentinamente. Não teve tempo de espalhar sua rede de caça nesta área, então só poderia aceitar a batalha com pressa. As pernas esguias da aranha derrubaram algumas adagas, mas ainda havia uma adaga que roçou seu enorme corpo, fazendo um corte. Sangue verde escorria da ferida. O ataque teve sucesso. Fatih pisou no tronco da árvore e aproveitou o impulso para pegar a adaga e esfaquear a aranha.
ignorante. A voz fria e desdenhosa de Jin Shen veio de trás. Ao mesmo tempo, o Golden Toy pousou do ar e cuspiu um bocado de gás venenoso, varrendo em direção a Fatih. Fatih não tinha um ponto de vantagem no momento. Ele não poderia se esquivar no ar a tempo e definitivamente seria corroído pelo gás venenoso. O gás venenoso do sapo dourado era o veneno mais venenoso de Jin Shen. Levaria apenas um instante para que sua carne e sangue apodrecessem e seus ossos fossem tingidos de preto. Não é bom. A expressão de Fatih mudou drasticamente e uma expressão de desespero apareceu em seu rosto. Quando Jin Shen viu isso, um sorriso finalmente apareceu em seu rosto. Ele sabia que tinha vencido. No entanto, assim como Jin Shen sentiu que a vitória era certa, o corpo de Fatih estava no ar e ele se virou incrédulo. Seus pés ainda estavam pisando no ar e toda a sua pessoa foi baleada como uma bala de canhão atacando Jin Shen. Jin Shen queria se esquivar, querendo agarrar o Greenflower o Falcon para se esquivar, mas no final, ele estava um passo atrasado. Em transe, Gordo chegou à sua frente com um sorriso constrangido no rosto. Jin Shen inconscientemente usou as mãos para proteger sua frente, querendo bloquear o ataque de Fatih. No entanto, ele não esperava que Fatih repentinamente puxasse uma perna e acertasse diretamente entre a virilha de Jin Shen. Bang! Um ovo quebrado. O rosto sinistro de Jin Shen ficou extremamente distorcido. Seus dois olhos escarlates estavam cheios de capilares sanguíneos. Sua boca era tão grande que ele não conseguia nem soltar um grito lamentável. Ei, você ainda está legal aí embaixo? O rosto do gordo tinha um sorriso desprezível. Já que ele já havia derrotado Jin Shen, por que não vencê-lo o quanto quisesse? Com esse pensamento em mente, Fatih mais uma vez puxou uma perna e chutou a virilha de Jin Shen. Mas desta vez, o ataque da aranha e o gás venenoso do Golden Toy varreram por trás. O Greenflower o Falcon bateu suas asas e, em um piscar de olhos, Jin Shen foi levado para longe. Fatih só podia desistir de atacar e perseguir Jin Shen. Ele desviou para a direita e entrou nos arbustos. No entanto, embora não tenha conseguido matar Jin Shen de uma só vez, ele não sabia o porquê, mas se sentia excepcionalmente confortável neste momento. Nesse momento, olhando para o sapo dourado e a aranha assustadora, Gordo sentiu que eles eram muito mais agradáveis. Jin Shen foi trazido para um espaço vazio pelo Greenflower o Falcon. Seus joelhos estavam fracos quando ele se ajoelhou no chão. Sua testa estava cheia de gritos, mas a expressão em seu rosto não era tão distorcida como antes. Gordo. Você, eu vou garantir que você tem uma morte horrível. A dor intensa fez com que o tom de Jin Shen se tornasse mais agudo, mas ainda era possível ouvir a raiva em seu coração. É? Fatih colocou a mão atrás da orelha direita, o rosto cheio de dúvidas. Havia uma garotinha gritando agora. Não ouvi claramente. Você. O rosto originalmente pálido de Jin Shen ficou vermelho sangue e, depois que ficou vermelho sangue, uma espessa camada de verde apareceu. Puh! Jin Shen finalmente cuspiu um bocado de sangue. Quando Fatih viu Jin Shen nesse estado, ele segurou por um longo tempo antes de dizer, bom, vou lutar com você. Os olhos de Jin Shen estavam injetados e seu olhar estava sombrio. Então, como se tivesse esmagado alguma coisa, uma luz negra brilhou sob seus pés. De repente, o Ki preto cercou o corpo de Jin Shen e afogou sua figura. Jin Shen, você está planejando fugir agora. Você é muito covarde. Gordo zombou. Correr? Vou tirar sua vida. A voz de Jin Shen saiu da névoa negra. Uma rajada de vento soprou e a névoa negra se dissipou. Uma enorme cobra que era tão grossa quanto um tronco de árvore com um corpo negro como o breu e um par de olhos escarlates encarou Fatih. Foda-me. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 328, não posso implorar para viver nem morrer. Uma cobra negra e brilhante se enrolou no corpo de Jin Shen. Seu corpo era grosso como um tronco de árvore e seu comprimento era de 20 a 30 metros. As duas presas geladas em sua boca eram do tamanho do braço de um adulto. Se ele fosse mordido,
Até Fatih sentiu que não precisava de veneno de cobra para morrer aqui. Gordinho, você se arrepende agora. Eu disse para você se render e me deixar dar um resultado rápido e indolor, mas você não quiser. No meio de sua frase, Jin Sheng cerrou os dentes com força e seus dentes começaram a ranger. Agora, vou capturá-lo vivo. Depois disso, usarei todo o meu veneno para torturá-lo lentamente até que você não consiga mais. Então, vou dar-lhe um antídoto e curá-lo. Isso é repetido várias vezes, fazendo você desejar estar morto. O tom de Jin Sheng estava cheio de raiva, e as palavras que ele disse fizeram as pessoas se sentirem como se tivessem caído em uma caverna de gelo. Um arrepio passou do cóccix do gordo até a cabeça. Só de pensar no resultado de ser incapaz de viver e desejar a morte, o gordo ficou apavorado. No entanto, ele também não era um pussover. Ei, isso só é possível se você conseguir me capturar. Jin Sheng, você é homem ou mulher agora? Por que você não é apenas uma garotinha? Olhe para seus braços e pernas magros. A boca do gordo não cedeu e começou a acertar o ponto dolorido de Jin Sheng. Jin Sheng enxugou o suor da testa com uma mão e cobriu a virilha com a outra. Parecia doloroso, mesmo que ele desse um pequeno passo. Neste momento, depois de ouvir as palavras do Fatih, o rosto de Jin Sheng ficou ainda mais torcido e seus olhos escarlates encararam o Fatih. Se os olhares pudessem matar, o gordo teria sido perfurado milhares de vezes por esse olhar. Tudo o que resta é sua boca teimosa. Jin Sheng incitou a cobra negra, varrendo-a na direção de Fatih. Ao mesmo tempo, o sapo dourado saiu correndo do chão novamente, atirando um bocado de gás venenoso em Fatih. Ainda não acabou. A protuberante teia venenosa da aranha também bloqueou a rota de fuga de Fatih. Foda-se. O gordo praguejou alto. Esta era a razão pela qual ele odiava os mestres das feras. Uma luta individual de repente se transformou em uma luta em grupo. Ele ainda era o alvo da luta em grupo. O Fatih pisou no chão ferozmente, criando um buraco no chão. Ao mesmo tempo, ele lançou uma adaga, acertando a teia de aranha que o atacava em alta velocidade. A adaga mergulhou no tronco da árvore com um estrondo junto com a teia de aranha. Bang! A cauda grossa da cobra negra foi puxada para fora e esmagada no local onde o gordo estava originalmente. Imediatamente, areia e pedras voaram para todos os lados, criando uma atmosfera desagradável. Olhando para aquele local novamente, já vi um buraco como um túmulo. O canto da boca de Fatih não pôde deixar de se contorcer. Se ele tivesse sido atingido por esta cobra preta agora, ele poderia ter se transformado em um monte de pasta de carne ficado na cova. Ele olhou para longe. Fu e Zhangli ainda estavam em combate corpo a corpo. A luta foi tão intensa que não poderia ser interrompida. Ninguém ousava cometer o menor erro. Caso contrário, o resultado teria sido determinado. Você ainda tem tempo para se preocupar com os outros. A voz fria de Jin Sheng veio ao lado dele. Fatih desviou para a esquerda e para a direita, desviando com sucesso dos ataques da cobra negra repetidamente. A aranha estava atrás dele, e ainda havia aquelas 3 feras espinhosas na frente dele. Se ele continuasse se esquivando assim, seria impossível para ele se aproximar de Jin Sheng. O resultado seria que ele ficaria sem resistência e cairia nas mãos de Jin Sheng. Este era precisamente o tabu em uma batalha entre guerreiros e mestres das feras. Beastmasters controlavam principalmente suas feras subjugadas para lançar ataques de longe, e o ponto-chave em uma batalha entre guerreiros e Beastmasters era como bloquear os ataques de bestas espirituais de um lado, enquanto diminuía a distância entre eles e o Beastmaster. Afinal, somente quando um mestre das feras morresse um guerreiro teria chance de vencer. HMPH. Vendo o olhar do Fatih ficar afiado, Jin Sheng não pôde deixar de bufar friamente. Você finalmente sabe que fugir é inútil. Mas deixe-me dizer. Mesmo que você queira se aproximar de mim, é impossível. Então, é melhor você se render obedientemente e me prostrar mais algumas vezes. Se eu estiver de bom humor, posso até te dar uma morte rápida.
Parece que você esqueceu a dor depois de curar sua cicatriz. Enquanto o gordo falava, seu olhar olhava arbitrariamente entre as pernas de Jin Sheng. Jin Sheng não entendeu o que o Fatih quis dizer no começo, mas quando ele viu o olhar zombeteiro do Fatih, seu rosto ficou lívido mais uma vez. Bom. 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 Jin Sheng disse bom consecutivamente, cada palavra saindo das lacunas de seus dentes com um tom pesado e trêmulo. Ficou claro o quão zangado ele estava neste momento. Jin Sheng sempre foi orgulhoso e indiferente. Aos seus olhos, os outros sempre foram inferiores a ele. No entanto, a pessoa a quem ele menosprezava o fez sofrer uma grande humilhação hoje. Sua raiva se transformou em riso. Jin Sheng jogou a cabeça para trás e riu. Ao mesmo tempo, o falcão da flor verde e a cobra negra, um no céu e outro no chão, correram em direção ao gordo um após o outro. As duas bestas espirituais o atacaram de frente enquanto o sapo dourado e a aranha se escondiam no escuro e o emboscavam arbitrariamente. As pálpebras de Fatih tremiam. Isso não foi um pouco demais? Agora que as coisas haviam chegado a esse ponto, era impossível para Fatih retirar o que havia dito. Vendo a mudança nos olhos de Fatih, o sorriso cruel e implacável no rosto de Jin Sheng se aprofundou. Alguns raios de luz verde caíram do céu como um raio, isolando a área atrás de Fatih. A cobra negra avançou direto para Fatih e até balançou sua cauda grossa. A situação mudou drasticamente. O Fatih não conseguiu se esquivar. A guarnição de suas calças estava levemente manchada pela substância venenosa do sapo dourado. Instantaneamente, as calças começaram a emitir fumaça branca. Imediatamente, começou a queimar. O gordo xingou em seu coração e arrancou metade da perna da calça. A perna de sua calça tinha acabado de cair no chão quando foi queimada em cinzas. O vento soprou e ele desapareceu sem deixar vestígios. Considere-se com sorte. Jin Shen zombou repetidamente. Rugido. Assim que Fatih tinha acabado de se firmar, um rugido agudo veio de trás dele. Era como se ele estivesse usando os dedos para arranhar a chapa de ferro, deixando as pessoas desconfortáveis. Você quer deixar essa aranha lutar comigo de frente? É inútil. Fatih virou a cabeça e viu uma versão adulta de uma aranha atacando-o. Seu rosto mostrava desaprovação. Depois de algumas trocas, ele ficou muito claro que essa aranha precisava prestar atenção à teia de aranha que poderia cuspir a qualquer momento. Independentemente de a seda da aranha ser pegajosa ou dura, ela não precisava ser longa. No entanto, essa aranha só parecia assustadora na superfície, mas, na realidade, não era tão assustadora quanto o sapo dourado. A aranha acenou com as duas patas dianteiras afiadas em direção às pontas das clavículas nos ombros de Fatih. O ângulo era complicado e sua velocidade era extremamente rápida. No entanto, ainda foi chutado pela perna da frente de Fatih. Então, ele piscou para o lado direito da aranha. Seja mais obediente e silenciosamente fique de lado. Fatih puxou uma perna e chutou em direção à cintura da aranha. Não havia concha lá e era relativamente mais fraca em comparação com outros lugares. Foi a melhor escolha. Mas neste exato momento, Fatih ouviu vários sons penetrantes vindos do lado de suas orelhas. Numerosas teias de aranha correram em sua direção. No entanto, essas teias de aranha eram muito menores do que antes. Todo o corpo de Fatih estava emaranhado por pequenos pedaços de teias de aranha. Ele perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Como você ousa jogar sujo comigo? Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 329. Batalha feroz sob propriedade do senhor da cidade. Na plataforma alta, Little Blue vinha entre os quatro. No entanto, esse movimento não foi tão suave quanto antes. Houve algumas ocasiões em que as armas dessas poucas pessoas roçaram o corpo de Little Blue. Neste momento, já havia alguns pequenos arranhões em suas costas e ombros. No entanto, quanto mais esse era o caso, mais havia uma onda de energia no rosto de Little Blue e nas profundezas de seus olhos. Ele ficou cada vez mais animado e se jogou na batalha, aproveitando a diversão da batalha. Do outro lado da plataforma alta,
Limbai estava lutando com uma pessoa segurando uma espada. As duas figuras passaram por vários cantos da plataforma alta, aparecendo e desaparecendo num piscar de olhos. Sua velocidade era tão rápida que era impossível alcançá-los a olho nu. Quanto mais Limbai lutava com essa pessoa, mais surpreso ele ficava. Nas batalhas anteriores na plataforma alta, cada pessoa e cada monstro lutaram uniformemente. No entanto, nesta plataforma alta, a velocidade deste espadachim era muito mais rápida que a dos outros. Suas técnicas de espada eram ainda mais profundas, mas seus movimentos eram extremamente simples. Não havia profundas técnicas de espada, mas a cada vez, Limbai sentia que era extremamente difícil lidar com ele. De repente, uma luz de espada brilhou de cima para baixo. O trabalho de pés de Limbai foi ágil e ele piscou para a direita. No entanto, ao mesmo tempo, uma luz de espada veio da esquerda para a direita e varreu com uma intenção de matar pura e mais forte do que a anterior. Os olhos do espadachim brilharam e ele soltou um suspiro de alívio. Em seus olhos, a cena de Limbai sendo atingido pela luz da segunda espada, com sangue espirrando por todo o corpo, já havia aparecido. É muito cedo para ser feliz. No entanto, neste momento, uma voz sem emoção veio de trás do espadachim. Essa voz era como o chamado do inferno e fazia as pessoas tremerem. PFFT. Limbai circulou sua técnica de cultivo e a reuniu em sua lâmina de mão. A lâmina da mão passou rapidamente pela distância entre os dois e perfurou as costas do espadachim. Os olhos do espadachim estavam cheios de descrença até o fim. No entanto, não havia um traço de dor neles. Em vez disso, houve uma pitada de alívio. Logo depois, seu corpo físico se transformou em uma sombra negra e desapareceu deste mundo. Limbai não pôde deixar de balançar a cabeça. Parecia que esses espadachins haviam sido contidos à força por algum tipo de poder. Era muito provável que eles já tivessem morrido, mas não puderam sair depois que morreram. Little Blue, você precisa de ajuda. Limbai rapidamente se recompôs. No momento, o mais importante ainda era o assunto em questão. Ele não podia continuar com os segredos sobre este lugar. Se ele corresse um grande risco, Limbai ainda precisava considerar se poderia suportá-lo. Por outro lado, Little Blue já havia acabado com duas pessoas e estava lutando com as pessoas restantes. Nada mal. Limbai observou por um tempo e acenou com a cabeça em satisfação. Ele podia ver que depois de algumas rodadas de luta, Little Blue estava ficando cada vez mais proficiente em seus métodos de ataque. Ele estava se tornando cada vez mais habilidoso. Esta foi a razão pela qual Limbai queria que Little Blue lutasse sozinho. Depois de um tempo, Little Blue acabou com as pessoas restantes. Depois disso, mais algumas figuras se transformaram em sombras negras e desapareceram no mundo. Little Blue observou as poucas sombras negras desaparecerem. Seus olhos não podiam deixar de ficar atordoados. Então, piscou os olhos e olhou para Limbai. Onde foram todos? Eles pareciam estar muito felizes. Não ligue para eles. Quando sairmos daqui, naturalmente saberemos a resposta. Limbai deu um tapinha na cabeça de Little Blue e jogou algumas pílulas que reabasteceram sua vitalidade. Eles correram por muitas plataformas altas seguidas. Neste momento, os grilhões invisíveis na frente deles foram abertos mais uma vez. No entanto, Limbai não estava com pressa de seguir em frente. Em vez disso, ele planejou trazer Little Blue aqui para se recuperar. Depois que Little Blue engoliu as pílulas, começou a catalisar os efeitos medicinais. No entanto, ela caiu em um sono profundo no meio do caminho. Limbai achou essa cena bastante engraçada quando ele curvou os lábios. Depois de um longo tempo, Little Blue acordou. Little Blue, venha aqui. Limbai chamou Little Blue para o seu lado. Quando Little Blue viu o olhar de Limbai, ele sabia o que aconteceria a seguir. Seu rosto estava cheio de antecipação. Sistema, quero passar meu cultivo para Little Blue, Limbai disse em seu coração. Ding. O anfitrião deu a Little Blue 50 dias de cultivo. 30 vezes o retorno foi acionado com sucesso.
O anfitrião recebeu um retorno de 1.500 dias de cultivo. Depois de superar tantos obstáculos na plataforma alta, Lin Bai já havia acumulado alguns dias de recompensas de Qi espiritual. No entanto, esse retorno de 30 vezes fez as sobrancelhas de Lin Bai saltarem. Ele queria desencadear um múltiplo maior, mas esse tipo de coisa dependia da sorte e do destino. Era inútil, mesmo que ele estivesse ansioso. Por outro lado, o corpo de Little Blue estava muito mais firme do que antes e parecia muito mais alto do que antes. Além dessas mudanças, Lin Bai podia sentir claramente que os padrões dourados no corpo de Little Blue estavam se tornando cada vez mais resplandecentes, como se estivesse vivo e fluindo em seu pelo. Nada mal. Espere até atingirmos mais algumas plataformas altas, então continuarei dando força a você. Enquanto Lin Bai falava, ele deu um tapinha em seu ombro com uma mão. Little Blue entendeu e pulou. Até enrolou o rabo no pescoço de Lin Bai, e já estava pensando na próxima vez que passaria força para ela. Mas meio-dia se passou. Lin Bai e Little Blue passaram por mais 5 plataformas altas. Cada vez, o número de monstros nas plataformas altas diminuiria em 1, mas a força dos monstros nas plataformas altas aumentaria exponencialmente. Ufa! Lin Bai enxugou a fina camada de suor em sua testa e sua respiração não estava tão estável quanto antes. Little Blue simplesmente sentou no chão. Sentou-se no chão e ofegou pesadamente. Havia uma cicatriz em seu ombro que não era profunda nem superficial. Desde o início da última etapa, ele não podia deixar Little Blue lutar sozinho. Os dois trabalharam juntos nesta fase, mas Lin Bai ainda estava um pouco sem fôlego. No entanto, isso ainda estava dentro da faixa de tolerância de Lin Bai. Não restam muitos estágios. Lin Bai estimou em seu coração que, se as coisas corressem de acordo com o estágio anterior, restariam apenas 4 estágios. Preciso ter muito cuidado a seguir. Nem Little Blue nem eu podemos ficar gravemente feridos. Caso contrário, isso afetará a batalha e causará uma grande dor de cabeça. Os pensamentos de Lin Bai vagaram por um tempo, então ele acenou para Little Blue que estava sentado no chão. Little Blue correu com o rosto cheio de alegria. Sistema, quero passar meu cultivo para Little Blue. Ding. O anfitrião deu a Little Blue 50 dias de cultivo. 40 vezes o retorno foi acionado com sucesso. Anfitrião recebeu 2.000 dias de retorno de cultivo. Lin Bai sentiu o poder circulando por todo o corpo. Seus meridianos eram muito mais espessos do que antes. Ele estendeu a mão e gentilmente apertou. Parecia haver o dobro de poder circulando em sua palma do que antes. Quanto ao Little Blue, a luz dourada em seu corpo tornou-se ainda mais resplandecente e seu corpo cresceu um pouco mais alto. Com base nesse progresso, quando sairmos daqui, você e eu teremos uma boa melhora. Quando lutarmos com o senhor da cidade, não estarei tão fraco quanto antes e só poderei fugir como da última vez. Enquanto Lin Bai falava, ele tentou mobilizar um fio de poder espiritual e injetá-lo no pequeno caldeirão. No entanto, o pequeno caldeirão ainda estava calmo como um poço antigo e não teve a menor reação. Não muito tempo depois, os dois chegaram à próxima plataforma alta. 2 figuras negras que estavam sentadas de pernas cruzadas no chão gradualmente apareceram. Eram 2 figuras humanas robustas e rudes. Seus cabelos estavam desgrenhados e caídos sobre os ombros. Um deles abriu lentamente os olhos. Um deslumbrante raio de luz que carregava uma aura antiga e sem sofisticação assaltou seu rosto. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 330. Contra-ataque desesperado. Fatih tentou o seu melhor para circular sua técnica de cultivo, girando para a esquerda e para a direita na tentativa de se libertar. No entanto, a viscosidade e tenacidade dessas teias de aranha eram muito fortes. Toda vez que ele sentia que ia se libertar, ele ficava preso a eles mais uma vez. No chão, não muito longe de Fatih, sob os pés da versão adulta da aranha, havia um monte de pequenas aranhas do tamanho de um punho espalhadas. A aranha do tamanho de um adulto agora estava fingindo lutar com Fatih,
Mas era para deixar essas pequenas aranhas chegarem perto dele para que as pequenas aranhas pudessem prender Fatih com a teia de aranha. Jin Chang, você jogou sujo comigo. Fatih xingou em voz alta e ergueu os olhos. Jin Chang estava sorrindo enquanto caminhava lentamente em sua direção. O Grand Cloud Falcon pairava no céu, monitorando a situação ao seu redor. O sapo dourado e as aranhas esperavam uma oportunidade de agir não muito longe, enquanto a cobra negra de 20 a 30 metros de comprimento mais uma vez se transformava em fumaça, como se Jin Chang a tivesse contido. Ei! Você está finalmente em minhas mãos, certo? Agora é só esperar e ver como vou lidar com você. O par de olhos escarlates de Jin Chang mediu o gordo como se ele estivesse olhando para a carne de peixe em uma tábua de cortar. Ele já havia pensado em todos os tipos de métodos para lidar com Fatih. Bang! Jin Chang pisou no rosto do gordo, a ponta do pé pressionada contra o rosto gordo e o calcanhar girou para a esquerda e para a direita com a ponta do pé. Você me deixou muito dolorida. Jin Chang olhou para Fatih e sentiu apenas uma leve dor em ambas as pernas. Senti uma dorzinha entre as pernas, e de vez em quando olhava o abdômen de gorducho com os olhos cheios de loucura. Quando Fatih viu o olhar de Jin Chang, todo o seu corpo estremeceu. Ele queria usar as mãos para se proteger, mas suas mãos estavam presas há muito tempo pela teia de aranha e não conseguiam se mover. Bang! Bang! Jin Chang pisou no corpo de Fatih mais algumas vezes. Depois de um momento, todo o corpo de Fatih ficou inchado e verde. É uma pena que eu ainda tenha que mantê-lo para torturá-lo lentamente. Caso contrário, eu gostaria de acabar com você agora mesmo. Não se preocupe. Depois de acabar com aquele fool, trarei você de volta para a propriedade do Lorde da cidade. Há todos os tipos de venenos que criei lá, assim como o antídoto que deixei para trás. Aos poucos vou te atendendo. A expressão de Jin Chang era fria e seu tom era sinistro. No entanto, ainda posso fazer você sofrer um pouco mais. Jin Chang falou no meio do caminho e caminhou lentamente até a cintura do gordo. Então, ele olhou para baixo e levantou uma perna para o alto. FCK. Você. A testa do gordo estava coberta de suor. Vendo as ações de Jin Chang, ele imediatamente soube qual era o próximo plano de Jin Chang. Ele abriu a boca para detê-lo, mas não sabia o que dizer. Agora você conhece o medo. Você ainda não era muito arrogante agora. Jin Chang não daria a Fatih a chance de implorar por misericórdia. Ele de repente adivinhou. Não. Fatih gritou em desespero. No entanto, assim que o pé de Jin Chang estava prestes a pousar, ele tremeu e parou. Não me force. Fatih não sabia quando ele havia se levantado. Ele segurou uma adaga na mão e apunhalou diretamente no coração de Jin Chang. Quando a adaga foi puxada, sangue fresco jorrou em todas as direções. O rosto de Jin Chang estava cheio de descrença e seu corpo desabou fracamente. A área sob seu corpo estava tingida com uma poça de sangue. O Grand Cloud Falcon, o sapo dourado e a aranha de tamanho adulto também queriam detê-lo, mas não tiveram tempo de fazer nada. Bestas espirituais sem mestres de feras pareciam ter perdido seus membros, e não demorou muito para o Fatih acabar com elas. Suspirar. O gordo balançou a cabeça. Realmente é difícil chegar perto de um mestre das feras. Se não fosse por Jin Chang querer me capturar vivo, eu realmente não teria conseguido derrotá-lo. O gordo tinha certeza de que Jin Chang queria capturá-lo vivo, por isso caiu na armadilha da aranha adulta. Ele fingiu estar enredado pela teia de aranha, mas na verdade, ele conseguiu se livrar dela há muito tempo. Claro, isso também foi graças ao senhor da cidade. Se não fosse pelo City Lord dando-lhe pílulas que lhe permitiram romper seu cultivo, que não havia progredido por muitos anos, ele realmente não teria sido capaz de se libertar da teia de aranha. Essas duas condições que ele encontrou por acaso permitiram que ele se aproximasse com sucesso e contra-atacasse Jin Chang com sucesso. Caso contrário, ele teria morrido aqui hoje. O local onde Fatih havia sido ferido pelo Grand Flower Falcon já havia começado a infeccionar e feder. Ele começou a revistar as roupas de Jin Chang. Dinheiro, papel.
Estou com ele. Fatih pegou uma garrafa de porcelana com o rosto cheio de alegria e engoliu com impaciência. Então, ele começou a divulgar seu método de cultivo para catalisar a eficácia medicinal. A eficácia medicinal foi gradualmente dispersada e seu corpo também começou a queimar lentamente. Tudo bem, o resto provavelmente se recuperará lentamente. Fatih olhou para o ferimento. A infecção da ferida já era semelhante a uma aranha. Embora ainda estivesse um pouco verde, estava muito melhor do que antes. Ele apressadamente começou a enfaixá-lo. Depois que eu sair daqui, tenho que pensar em uma maneira de implorar a Limbai para treinar comigo. Fatih pensou por um momento e se decidiu. Depois de lidar com seu oponente, Fatih foi capaz de lançar seu olhar para a batalha entre Fu e Zhang Li. No entanto, assim que ele lançou seu olhar para fora, ele viu os olhos de Zhang Li bem abertos enquanto ele rolava para longe. O branco de seus olhos estava injetado de sangue. Puxi. Zhang Li cuspiu um bocado de sangue fresco. No entanto, o sangue era um pouco preto. Você usou veneno. O rosto de Zhang Li estava cheio de raiva e cheio de fúria. Ele queria continuar atacando, mas seu corpo já estava sem forças. Quem disse que você não pode usar veneno? Não havia um traço de pena no rosto de Fu. Pelo contrário, ele estava tão calmo quanto o vento e as nuvens. De repente, ele avançou e balançou a lâmina da palma da mão. A cabeça de Zhang Li voou alto e pousou no chão novamente. Você é realmente sinistro. Fatih não pôde deixar de dizer. Ele originalmente pensou que até o final, Fu pretendia vencer em uma luta corpo a corpo. Afinal, ele estava semi-nu naquela época. Quem teria pensado que ele ainda poderia usar veneno em tal situação? Você também está tramando. O mesmo vale para você. Fu usou os olhos para sinalizar para Jin Shen. Ele havia reservado um tempo para ver a batalha entre Fatih e Jin Shen, então sabia tudo o que havia acontecido. Depois disso, os dois não disseram mais nada. Eles se olharam e sorriram. Tudo foi dito sem dizer nada. A maioria das pessoas na propriedade do City Lord foi tratada por nós. Entre eles estão os problemáticos Zhang Li e Jin Shen. Desta vez, as mãos do City Lord estão realmente vazias. Fatih olhou para os cadáveres no chão à distância e suspirou. Ele nunca pensou que seria capaz de fazer tanto. Claro, tudo isso fazia parte do esquema e estratégia de Fu. E, isso ainda não é suficiente. Em seguida, vou fazer outro trabalho. Você está vindo. Fu revelou um sorriso simples e honesto ao olhar para Fatih. Não use esse rosto sorridente comigo. Eu estou assustado. Depois de interagir com ele por alguns dias, Fatih finalmente entendeu o que significava esconder uma faca em um sorriso. Ir para a propriedade do City Lord? Sim. Então eu definitivamente irei. A propriedade do City Lord estava vazia no momento. Mesmo que algo acontecesse, contanto que ele não encontrasse o Lorde da cidade diretamente, Fatih estava confiante de que poderia escapar. Além disso, Limbai também estava na propriedade do City Lord, então ele tinha alguma intenção de ajudá-lo. Após uma breve discussão, os dois se viraram mais uma vez e correram em direção à propriedade do City Lord. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.